Certo, pessoal? Então, eu vou dar a palavra ao Rafael, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a extensão, né? Vai falar um pouquinho sobre essa área para vocês, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção nas informações muito importantes que o Rafael vai trazer para a gente, né? Nessa tarde de hoje. E que as dúvidas vocês vão deixando mais para o final, se possível, tá? Que a gente abre, todo mundo pode perguntar. Pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, ou caso você não consiga fazer isso, pode botar no chat a sua pergunta, tá bom, gente? Então, fica à vontade, Rafael, fica à vontade, a palavra é sua. Vocês conseguem ver a projeção? Sim. Só colocar em modo exibição. Peraí. Rafael, acho que se você apertar um F5, acho que vai. Um minuto. Eu já apertei F5, para mim aparece projetado, mas eu não entendo porque não. Aqui não está aparecendo projetado, mas eu acho que dá para apresentar tranquilo assim, sem problema algum. Então eu vou tirar da. Enfim, vamos lá. Uhum. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rafael Balbino, então eu sou técnico em agropecuária no Instituto Federal de Alagoas, em Santana do Ipanema, e estou como coordenador de extensão do campus, tá bem? Então, a minha coordenação é composta somente por mim, infelizmente, né? Eu queria que tivesse mais um colega comigo, mas a coordenação de extensão é somente comigo, Rafael. Vamos lá. O meu contato, ele está aí colocado para vocês, tá? O contato telefônico. Então, é o telefone da coordenação. Então, caso queiram, pode adicionar aí com vocês qualquer assunto inerente à extensão, podem entrar em contato comigo. Esse telefone é o WhatsApp também. Fiquem à vontade para qualquer questionamento e eu posso demorar um pouco para responder, mas eu responderei todos. Então, ultimamente a demanda está muito alta, né? Está todo mundo em casa, trabalhando remotamente, estudando remotamente. Então, esse está sendo o principal veículo de comunicação entre a coordenação de extensão e vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar e me desculpem antecipadamente, né, se eu demorar um pouco para responder, mas enfim. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a todos vocês ao IFAL. Então, sintam-se muito bem-vindos à instituição e tanto já acolheu e acolhe, né, a gente aqui do Sertão. Então, sintam-se mais uma vez muito bem-vindos. Então, eu quero que vocês saibam que eu também fui aluno do IFE, né? Então, sei da importância que a escola tem para a formação nossa, né? Como cidadãos, e também no mundo do trabalho, na forma, enfim, academicamente. E aproveitem tudo que a escola tem a oferecer, porque vocês conseguirão muitas coisas boas se investirem em tudo que a escola tem para oferecer para vocês. Então, estudem, isso é o principal. Mas, enfim, vocês já ouviram falar sobre extensão? Sabem o que é extensão universitária? Já Não. conhecem alguém que trabalhou com extensão, que falou com vocês antes de vocês entrarem no IFE? Ó, entra lá que tem extensão, é legal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não. Bom, se eu não responder nada do chat agora é porque eu não consigo ver, mas depois a gente vê as respostas de todos. Mas, enfim,
Conceitualmente, né, a extensão universitária ou acadêmica, ela é uma ação de uma universidade, e no nosso caso, do instituto, né, junto à comunidade, né, disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido com o ensino e as pesquisas desenvolvidas no instituto. Então, extensão, pessoal, nada é mais do que levar tudo aquilo que vocês aprenderam dentro da instituição, dentro da escola, levar tudo isso à comunidade externa, seja ela a comunidade da cidade de Santana, mas também a comunidade dos municípios vizinhos. Então, a gente levar a pesquisa e o ensino que nós temos no Instituto a estas comunidades. Então, isso é fazer extensão. Vocês verão algumas modalidades, né, do que a gente pode fazer como extensão no Instituto, né, e vocês verão todas as possibilidades que vocês terão para executar, né, e serem também extensionistas, como eu e como vários dos nossos colegas. Mas, primeiramente, eu queria mostrar para vocês a importância de observar algumas informações no site oficial da instituição, né? Então, vocês conseguem não somente saber sobre extensão, mas saber sobre tudo do IFAL, né, no site oficial. Então, eu convido vocês que adquiram um hábito de sempre estarem olhando as notícias do site, porque é somente pelo site, né, com alguns links, né, nas outras redes sociais, mas principalmente pelo site, vocês terão acesso a todas as informações acerca da nossa escola. Então, e também da extensão. Então, na primeira página, vocês já conseguem ver aí no lado esquerdo umas opções, né? Então, vocês podem ver aí circulado em vermelho. Eu destaquei pró-reitorias, e se vocês clicam, vocês entram nessa outra página, onde terão aí todas as pró-reitorias do IFAL, e dentre as pró-reitorias do IFAL, vocês conseguem acessar o link da extensão. Então, a pró-reitoria de extensão nós conhecemos como PROEX, tá bem? Então, ó, dentro do site da PROEX, vocês conseguem observar, né, vários assuntos, vários temas acerca da extensão. Então, vocês conseguem observar quais são as empresas conveniadas para estágio, quais são as ações de extensão que o Instituto desenvolve, quais são os documentos necessários para desenvolver extensão na nossa escola. Vocês conhecem os editais, né, que são lançados vários editais durante o ano, né, para que vocês possam submeter propostas de extensão para serem executadas na nossa escola. Então, tem uma parte também de egresso, né, que são os ex-alunos, e uma parte de contatos, não só o meu contato como extensão em Santana, mas também todos os contatos da pró-reitoria. Então, desde o reitor e o pessoal que ajuda a fazer a extensão lá em Maceió. Com relação às ações de extensão, eu vou ser bem breve, assim, é bem didático mesmo, bem simples, tá? Então, nós temos esses 4 tipos de ações que nós podemos desenvolver no IFAL. Então, os cursos de extensão, os eventos de extensão, os projetos de extensão e os programas de extensão. Então, os projetos de extensão, talvez vocês tenham um pouco de conhecimento mais sobre eles, porque é o que comumente é mais realizado no nosso campus. Então, eu costumo dizer que os projetos de extensão tem um pouco mais de destaque dentre essas 4 ações que nós desenvolvemos no Campus Santana. Então, mas primeiro, falando sobre o curso, né? Então, tem um conceito aí básico do que seria curso, né? Ações pedagógicas de caráter teórico ou prático, presencial ou à distância, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária superior a 8 horas, critérios de avaliação definidos e oferta não regular. Então, o curso nada mais é, pessoal, do que oferecer à comunidade, né, um tema, né, e junto com a comunidade estudar aquele tema por um período de tempo determinado. Então, como falado lá no conceito, então, a partir de 8 horas, nós já podemos realizar um curso. Então, eu trago aí para vocês alguns banners de alguns cursos que já foram oferecidos
pelos docentes do Instituto, né, do Campo Santana. Então, por exemplo, um curso de criação de galinhas em sistemas agroecológicos, um curso básico de compostagem. Então, os docentes trarão essas informações de forma resumida, né, a partir de 8 horas, como eu falei, e o público que vai receber vai aprender sobre isso. No final, eles irão receber um certificado. Tudo bem? Então, isso seriam os cursos. Vocês, como alunos, também podem oferecer cursos à comunidade juntamente com um orientador. Então, vocês podem também serem aplicadores desse tipo de ação de extensão, que são os cursos de extensão. Uma outra ação seriam os eventos, né? Então, ações que implicam na apresentação e ou exibição pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico dos envolvidos, conservado ou reconhecido pelo IFAL. Então, o conceito é meio enfim, para ficar mais simples, vamos olhar aí alguns banners de eventos que nós realizamos na instituição, né? Então, um exemplo aí, um evento muito famoso lá no IFAL seria a Feira de Ciência. Nós temos outros eventos mais específicos, então, como o Letras do Sertão, que é organizado pelo professor Adair. Nós já fomos sede de outros eventos externos, mas também do IFAL, como o Avante IFE, e existem a Semana de ADM, né? Então, são esses eventos onde a gente pode trazer palestrantes, a gente participa de mesas redondas, enfim, é uma discussão acerca de vários temas, né? E vocês também podem participar, e ele está presente não somente no nosso campus, né? Mas em todos os campos de IFAL e até em instituições externas, que vocês também podem participar. Então, a terceira ação de extensão seriam os projetos, né? Como eu falei, nós temos um maior destaque com relação aos projetos, né? São o tipo de ação de extensão que nós mais realizamos no IFAL, né? Então, o que seriam esses projetos? Então, um conjunto de ações processuais e contínuas de caráter esportivo, social, artístico, cultural ou tecnológico, né? Com objetivo específico e prazo determinado. Então, geralmente, esse prazo ele vai de 4 a 8 meses, a depender do que está colocado no edital. Então, antes da pandemia, nós tínhamos projetos que eram realizados durante 8 meses. Então, desde o ano passado, com a pandemia, esse tempo foi reduzido a 4. Então, nós temos atualmente projetos com 4 meses, né? Então, no IFAL, existem 2 modalidades de projetos, né? De editar de projetos. Seria o projeto na modalidade servidor e o projeto na modalidade estudante, né? A diferença básica entre os dois é de quem vem a ideia. Geralmente não. No projeto modalidade servidor, o servidor tem a ideia e convida o estudante para executar junto com ele aquela ideia. E na modalidade estudante acontece o contrário. Então, o aluno ele tem a ideia e convida o servidor para executar com ele aquela ideia. Então, esse servidor ele pode ser tanto professor quanto técnico administrativos. Então, qualquer servidor do IFAL pode ser extensionista junto com vocês, alunos. Tudo bem? Então, aí vocês têm algumas fotos de execução desses nossos projetos. Então, todas essas fotos vocês podem encontrar no Instagram do campus, principalmente, tá? Então, é importante que vocês saibam que os temas dos projetos, eles não necessariamente devem estar... deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Os temas dos projetos... Obrigado. Os temas dos projetos não necessariamente devem estar ligados à área do curso que vocês estudam. Então, você é aluno de agropecuária, não necessariamente tem que fazer um projeto de extensão com agropecuária. Vocês, alunos de ADM, não necessariamente devem fazer um projeto com ADM.
Então, vocês podem, dentro de qualquer tema do conhecimento, fazer uma ação. Então, vejam aí a primeira foto no canto superior, é um projeto que nós tínhamos de xadrez. Então, as alunas ofereciam aulas de xadrez, práticas de xadrez para alunos do ensino fundamental. Então, elas eram alunas do curso de agropecuária, mas davam um projeto de xadrez. Assim como nós temos aí nas outras fotos, projetos específicos da área de agropecuária. Então, como o desenvolvimento de hortas. No outro projeto, nós falávamos sobre a importância do umbuzeiro. Então, já com o professor Tales, na última foto aí no canto superior, ou melhor, no canto inferior direito, ele falava sobre a importância do solo. Enfim, vocês que escolhem um tema, independente de ser dentro da área do curso ou não. E o desenvolvimento desses projetos, pessoal, uma vez que findado, né, quando acabado o tempo de execução, vocês podem submeter os resultados desses projetos em eventos, né? O que aconteceu aí com vários de nossos colegas, vários de nossos alunos, que foram para eventos tanto no Brasil, tanto no exterior. Né? Nós tivemos alunos que participou de evento no Paraguai, nós tivemos alunos que participou de evento no Chile, nós tivemos aluno que participou de evento no México, no Peru. Então, todo o Brasil, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, enfim. Onde vocês imaginarem de possibilidade de evento, vocês poderão ir apresentar, né? Se tiverem esses resultados, se submeterem esses resultados ao evento, se forem aprovados. Então, o IFAL, ele consegue custear a ida de vocês para participação, né, e divulgação desses resultados com o Brasil e com o mundo. Então, essas fotos vocês podem perceber aí, essa especificamente, são alunos que estavam no Peru, alunos que estavam no Paraguai, alunos que estavam no México e no Chile. Essas fotos são desses 4 países que os nossos alunos puderam participar, divulgando os resultados dos seus projetos de extensão. Mas não somente de extensão, pessoal. Projetos de pesquisa também podem participar desses eventos. Eu coloquei aí só especificamente da extensão, para vocês verem as oportunidades que vocês podem também ter. Então, isso não é privilégio de nenhum deles que está na foto. Então, se vocês fizerem também projetos de pesquisa de extensão que deem resultado e que mereçam ser apresentados nesses eventos, né? Então, vocês podem também participar. Então, fica só aí esse incentivo para vocês. E uma outra ação de extensão, né, que seriam os programas. Então, os programas é parecido com os projetos, né? Eles são parecidos com os projetos, mas ele engloba uma gama maior de ações. Então, ó, conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão, preferencialmente multidisciplinar e associada à pesquisa e ao ensino. Por exemplo, no Artfal, nós conseguimos desenvolver projetos de arte, né, que podem envolver música, teatro, literatura, tudo isso entra nesse programa Artfal. O Minha Comunidade, né, seriam vários projetos de extensão desenvolvidos em um local específico, numa comunidade específica. Então, isso seria o programa Minha Comunidade. Então, esses vários projetos de extensão, eles podem ser um projeto sobre horta, um projeto sobre teatro, um projeto sobre música, tudo sendo desenvolvido dentro da mesma comunidade. Então, esse seria o programa Minha Comunidade. O PROPEC, pessoal, é quando eu tenho o resultado de um projeto de pesquisa e eu quero torná-lo extensão. Então, eu submeto esse meu projeto no programa PROPEC. Então, eu pego os resultados da pesquisa e aplico na comunidade como um projeto de extensão, a partir desse programa PROPEC. O PROIFAL é como um cursinho pré-vestibular, onde os alunos externos, né, a comunidade externa, recebe aula de português, matemática e qualquer outro assunto que caia na prova de seleção do IFAL.
Então, nós temos esse projeto há algum tempo, né? Nós não tivemos no ano anterior, né? Devido à pandemia e também o método de seleção para ingresso na instituição, né? Mas quando nós temos prova, né? Como normal sempre acontecia, nós temos aí esse programa Pro-IFAL para oferecer esses alunos esse cursinho, né? Pré-IFAL, para que eles possam estudar com os nossos docentes e também com os nossos alunos, que também são bolsistas, dando aula de matemática, de português, conhecimentos gerais, assuntos que caem na prova de seleção do IFAL. Então, pessoal, essas são as 4 modalidades de ações que vocês podem participar. Então, se há alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, estou à disposição a partir de agora. A hora é agora, pessoal. Fiquem à vontade em tirar dúvidas, né, sobre a questão da extensão, tá certo? Hoje a gente está falando um pouquinho sobre a extensão, né? Quando o IFAL, os alunos de IFAL, a comunidade do IFAL, os participantes do IFAL, levam o que a gente aprende no IFAL para a comunidade, né? Então, é uma forma de troca de experiências. Então, aproveitem, né, que o Rafael o coordenador da extensão para tirar dúvidas, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Como Fabiana está falando aí, o Pro-IFAL é ótimo, eu participei desse programa. Então, nós tivemos vários alunos que participaram do Pro-IFAL e que hoje são alunos da instituição. Então, isso é um orgulho imenso para a gente ter frutos, né, daquela ação de extensão que foi desenvolvida por nós. Então, muitos dos alunos conhecem o IFAL a partir de algum projeto de extensão no qual ele recebeu a ida do IFAL lá na comunidade. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, se vocês tiverem alguma demanda, se vocês identificarem na comunidade de vocês a necessidade de algo, vocês podem elaborar uma proposta de ação e executar na comunidade de vocês. Isso vai ser muito importante, não somente para vocês, mas para a sua comunidade. Rafael, eu posso fazer umas perguntas, já que o pessoal está perguntando, eu tenho algumas perguntas. É o seguinte, sim. Caso, de repente, eu estou aqui, de repente eu moro na zona rural, um exemplo, né? Eu moro na zona rural, e aí eu percebo que, sei lá, um exemplo bem comum, né? De repente, na plantação que minha família usa, né? Que minha família produz, eu comecei a perceber uma praga, sei lá, de repente, vamos dar um exemplo lá do fumo, né? Arapiraca é uma região que tem bastante fumo. E aí, de repente, deu uma praga. E aí, eu, como aluno do IFAL, eu posso desenvolver uma ideia com algum professor, algum técnico que possa tentar resolver essa situação como um projeto de extensão? Pode sim, Gleison. E o interessante é que os alunos façam isso, né? Identifiquem um problema na comunidade e queiram desenvolver uma intervenção. Então, vocês podem fazer essa intervenção. Ou seja, a ideia da extensão é tentar resolver um problema, né? Isso, tentar resolver um problema que está ali naquela comunidade, na comunidade que o próprio aluno vive, ou nas proximidades do IFAL. Então, a extensão, né, os projetos de extensão, eles estão aí para tentar auxiliar. Rafael, pode ser que tenha ficado alguma dúvida em relação à diferença de projeto de extensão e projeto de pesquisa. Como você está indagando a questão do projeto de extensão, você poderia falar aí? Voltei. Eu já ia falar para os meninos que é possível que você tenha caído porque a sua internet não está muito boa hoje, não é isso, Rafael? Não somente hoje, ela geralmente é péssima. Mas a gente vai, né? Então, e é isso que a gente quer. Como o exemplo que o Gleison deu, ele identificou um problema na comunidade, ele leu em algum lugar que existe uma solução para aquele problema, e ele quer fazer a intervenção na comunidade, né, para resolver aquele problema. Então, ele pode sugerir uma ação de extensão para que aquilo seja feito. Então,
De repente, ele vai à comunidade dele, ele não vai somente mostrar para ela a solução mais direta. Então, não vai levar o defensivo, ó, é só aplicar isso. Mas, atrelado a isso, ele pode puxar outros assuntos, como o meio ambiente, como a importância do uso da agricultura orgânica, como, como a importância de ter outras espécies vegetais ali por perto, pode interferir no não surgimento de pragas naquela lavoura, entendeu? Ele pode trazer outros pontos que possam, como é que eu posso dizer, resolver essa questão principal que ele observou. Então, isso é uma proposta de ação para ser tomada, entendeu? E não somente para esse problema, mas para qualquer outro problema que vocês possam identificar, vocês podem entrar com uma ação de extensão. De repente, vocês de uma comunidade rural, por exemplo, mais afastadinha assim, sei lá, e tem várias crianças. Vocês percebem que no contraturno da escola as crianças ficam ali sem ter o que fazer. Ficam brincando fora de casa, enfim. Vocês podem, por exemplo, propor uma ação de extensão que acolha aquelas crianças no contraturno da escola. Então, por exemplo, a gente tinha uma professora de geografia que ela tinha um projeto sobre brincadeiras populares. Então, ela aplicava junto com uma criança de determinada comunidade acerca desse tema. Então, ela pegava esse tempo ocioso dessas crianças e levava para ela o resgate dessas brincadeiras populares, de corda, de chimbra, peão, pular amarelinha, avião, essas coisas, entendeu? Então, não é somente sobre agricultura ou sobre a ADM, é também qualquer outro tema que vocês identifiquem que a comunidade esteja carente, esteja precisando. Vocês podem, sim, fazer uma intervenção. Rafael, eu fiz uma pergunta que pode ser relacionada a alguma dúvida dos alunos. Tá dando para escutar? Assim, Vasco. Olha, foi uma pergunta gerada na palestra da manhã. A relação, a diferença entre o projeto de extensão e o projeto de pesquisa. Porque a gente está falando do projeto de extensão e pode ser que vai surgir essa dúvida, né? A diferença. Aí, você poderia falar um pouco sobre isso? Posso sim. Olha só. Pegando o mesmo exemplo que o Gleidson deu. Então, ele identificou que na lavoura tem uma praga. Então, quando é que ele pode aplicar um projeto de pesquisa ou um projeto de extensão para resolver esse problema? Imagine que ele ele identificou a praga, mas ele não conhece nenhum defensivo que combata aquela praga. Ele imagina que se ele fizer uma cauda, sei lá, de qualquer planta, sei lá, uma planta que possa ser utilizada como defensivo, né? Se eu fazer uma cauda de mim, eu vou conseguir combater essa praga. Será que eu vou mesmo? Então, o que é que ele vai fazer? Um projeto de pesquisa para identificar qual a melhor cauda, qual a concentração. Então, tem métodos científicos para chegar a isso. Esse seria o projeto de pesquisa. Identificar qual o defensivo para combater aquela praga. Qual dose, qual quantidade, enfim. Isso seria mais um projeto de pesquisa. Quando ele já tem todo esse resultado, quando ele sabe que 200 ml para 1 litro de água, se eu aplicar, mata a praga. Então, ele já tem esse resultado, ele pode levar isso como extensão, porque já é o resultado da pesquisa e aplicando à comunidade, entendeu? Então, há uma confusão muito grande com relação a isso. Alguns projetos, no início, eles falhavam nesse sentido. Em vez de fazer extensão, estavam fazendo pesquisa. Há uma diferença. Então, a pesquisa, eu vou buscar algo para resolver o problema. Na extensão, eu já estou levando algo que resolva o problema. Eu já tenho um resultado. Então, a diferença básica seria essa. Certo? Ótimo, Rafael. Mais uma dúvida, um momento, licença. Pode falar, Rafael. Fica à vontade. No caso, no meu curso anterior, eu lancei um projeto de extensão. Ele foi aprovado com bolsa.
mas por conta da pandemia eu não tive como executar e acabei desistindo, que minha orientadora ela disse que era melhor desistir por conta da pandemia. Aí eu queria saber se eu poderia lançar aquele, para ele passar por uma nova aprovação, uma análise no caso. Pode É sim, possível? Marcelo. Pode sim, Marcelo. Você pode usar a mesma proposta, sem problema nenhum. O Marcelo, ele falou sobre bolsa, não é isso? Então, pessoal, geralmente os editais de extensão, eles oferecem bolsas aos alunos. Então, atualmente, o edital, infelizmente, ele já está fechado, né? Ele fechou no início do mês, mas ele oferecia bolsas de R$ 400, de até R$ 400 para cada aluno. Então, vocês podem, além de fazer extensão, ainda receber uma bolsa por isso, né? Então, é uma ajuda de custo para que você possa executar o projeto. Todos os gastos com o projeto, né? Vocês podem fazer uma relação e, no momento da submissão da proposta, indicar quais seriam esses gastos e o IFAL pode custear também esses gastos. Então, com material, com transporte, transporte oficial. Então, se vocês precisarem ir à comunidade, precisarem de um transporte para se locomover, vocês podem solicitar o transporte do IFAL, né, com o motorista, para ir lá, executar a ação, depois retorna. Tudo isso, claro, com a supervisão do orientador, do coordenador do projeto. Mas, assim, vocês basicamente entram na coragem e vontade de fazer a ação. E o IFAL, ele faz o resto. Mas sem vocês, claro, né? Nada disso é possível. Precisa de vocês. Ótimo, Rafael. Vamos lá, pessoal. Uma pergunta que eu acho que vale a pena é o seguinte: existe uma duração, um tempo mínimo e máximo do projeto? Como é que é isso? Pode renovar? Enfim, essas dúvidas do tempo que o projeto pode durar. Olha só, para o edital que está em vigência agora, o máximo é de 4 meses. É o máximo que eu, como coordenador há algum tempo já, considero que é o mínimo. É muito pouco tempo. 4 meses é o mínimo. Infelizmente, né, por conta da pandemia, por conta de problemas de orçamento, como a gente já sabe, né, a Proex teve que diminuir o tempo de execução. Então, atualmente são 4 meses, mas em projetos anteriores o tempo era de 8 meses. E eu digo que é um tempo razoavelmente bom, né, que dá para desenvolver algumas ações e meio que fica faltando ainda alguma coisa, sabe? No outro ano você quer fazer uma continuidade, você quer aplicar em outra comunidade, enfim. É um tempo bom, mas assim, quando bem administrado. Se você não souber administrar direitinho, não sei uma coisa. Mas é um tempo razoável. E vocês recebem bolsa por todo o tempo, tá? Desde o primeiro mês até o último mês. O projeto, pessoal, ele não precisa necessariamente de um bolsista para ser executado. Então, há casos, lógico, de alunos voluntários. Então, alunos que não recebem bolsa, mas estão ali junto fazendo parte da equipe do projeto e executando aquela ação. Então, no final do projeto, todos serão certificados igualmente. Então, a única diferença do bolsista para o voluntário é que o bolsista recebe bolsa e o voluntário não. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Patrícia, fica à vontade. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, eu acho que foi o Eric que também teve, que no caso eu faço parte do curso de agropecuária. Eu só posso desenvolver projetos para a área de agro, ou eu poderia também desenvolver um fazendo parte da área de administração, mesmo não fazendo parte dele, do curso de administração. Ou seja, eu só posso fazer um projeto desenvolvido para o meu curso ou por o oposto dele, no caso de administração. Deixa eu ver se eu entendi.
Tu quer saber se alunos de 2 cursos diferentes podem participar do mesmo projeto? Não, eu queria saber assim, eu sendo aluna de agro, eu só posso desenvolver projetos para agro, ou eu poderia desenvolver um que faz parte de administração, porém eu não sou aluna de administração. Não, justamente, você pode sim, como eu falei lá no início, né? Não necessariamente você tem que estar num projeto com um tema voltado à área específica do seu curso. O que vai mudar? Depois vocês vão entender melhor num outro momento. Mas, assim, vocês precisam fazer um estágio, ou melhor, da prática profissional. Vocês precisam da prática profissional. Se vocês fazem um projeto dentro da área do curso, depois vocês podem utilizar a carga horária desse projeto como prática profissional. Se você faz um projeto fora da área do curso, vocês não podem utilizar essa carga horária como prática profissional. A diferença é somente isso. Mas você pode fazer qual projeto você quiser, com qual tema você quiser. Entendi. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o plano de pesquisa. Se existiria algum incentivo por parte da instituição. Olha só, assim como os projetos de extensão, os projetos de pesquisa também são financiados pelo IFAL. Então, além do incentivo de bolsa, então, os alunos podem utilizar os laboratórios, a estrutura física do campus, né? Caso haja necessidade de usar a estrutura de um outro campus, também há a possibilidade, né, de entrar em contato com o pessoal do outro campus e solicitar uma reserva, seja do auditório, do laboratório, não tem problema nenhum. O IFAL, ele é único. O que muda é a localidade de cada um, mas o instituto é um só. E vocês podem utilizar, sim, de toda a estrutura do IFAL, independente se vocês são de Santana, de Maceió, enfim. Claro, né? Tem que haver, lógico, uma combinação com o outro campo, mas vocês podem sim utilizar. Entendi. Beleza, Alessandro? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida sobre os projetos de extensão que vocês podem desenvolver? Pessoal, geralmente no início, assim, vocês ficam um pouco acanhados, né? Especificamente, sofri, mas não morro. Podem perguntar. Eu sei que vocês estão se conhecendo agora, talvez vocês nem se conheçam ainda pessoalmente, acredito eu, né? Mas, assim, com o tempo, né, a gente vai se soltando mais, vai perguntando mais, e não fiquem acanhados. Então, nós temos alunos que, desde o primeiro ano, já é engajado com alguma ação de extensão ou de pesquisa, e isso só é possível se houver, como é que eu posso dizer, iniciativa por parte de vocês. Então, não esperem que o professor vai pegar na mão de vocês, venha cá, vamos trabalhar comigo. Não, isso tem que partir muito de vocês. Fala com o professor, fala com o técnico, tem uma ideia tal, eu quero executar isso. De repente, é uma ideia que o professor ou que algum outro servidor já tem em mente em desenvolver, já convida você para participar. Se vocês não falam, vocês não são notados, né? Eu vou pedir permissão para falar uma historinha que o nosso antigo proreitor de extensão, ele sempre falava nas reuniões, Gleidson Vasso, o professor Seco. Ele dizia assim: vocês sabem por que o ovo da galinha é mais famoso do que o ovo da pata? Não. Sabe, Gleidson? Porque quando a galinha põe o ovo, ela começa a gritar, se espernear e todo mundo escuta. E a pata não, tá na dela ali. Então vocês têm que ser mais galinhas, né? Tem que ser como uma galinha. Então vocês têm que se mostrar ideias, sem medo de errar e dizer o que quer fazer.
Tem uma ideia que vocês pensem que é banal, né? Que não tem sentido. Tirem isso da cabeça. Essa ideia que é banal, que não tem sentido, pode ser uma inovação tecnológica. Pode ser a resolução para um problema que a gente tem há muito tempo e que ninguém nunca pensou como resolver. Então, vocês têm que falar o mais banal que vocês achem que é a ideia, mas não. Falem com o professor, que eu tenho certeza que algo de bom a gente consegue tirar do pensamento de vocês, da ideia de vocês. Então, falem mais. Professor, boa tarde. Pode falar, Eduardo. Eu queria saber mais sobre o projeto de extensão, porque eu estou aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo e lhe escutando, e não peguei muito bem. Eu queria que o senhor repetisse. Você quer saber o que especificamente, Maria? Como é que funciona um projeto de extensão? Maria, basicamente você traz uma ideia, socializa essa ideia com um servidor da escola, né, professor técnico, e vem com ele a possibilidade de executar, de colocar em prática aquela ideia, que pode ser, inclusive, né, na sua comunidade. E uma vez que seja viável, você submete a proposta a um edital de extensão, né, e sendo aprovada, você pode executar aquela ideia com bolsa ou não. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida, Maria. pessoal? Eu tenho uma. Rafael, você pode falar, Patrícia. Por exemplo, eu pensei em um projeto e coloquei ele em prática. Ele já serviria para o meu estágio, ou seja, apenas esse projeto, ou eu teria que fazer mais coisas? Olha só, como vocês são alunos novatos, houve uma mudança no currículo e vocês conseguem a carga horária da prática profissional somente com 200 horas. Os alunos antigos, eles precisam do dobro, eles precisam de 400 horas. Então, se a sua atividade de extensão ela for inerente à área do seu curso e ela tiver pelo menos 200 horas, você consegue fazer o cumprimento da carga horária da prática profissional, sem problema nenhum, sem precisar de outra atividade. Entendido? Mais alguma pergunta, pessoal? O Bom, Varlison ia falar. pode falar, Varlison. Você falou, Rafael, que finalizou o edital, né? Encerrou o edital de extensão. Qual seria a data possível para o novo edital? A data possível? Quando vai surgir novamente outro edital? Para que que esses alunos que estão entrando agora possam chegar com suas ideias e querer fazer o projeto de extensão. Ô, Varlison, isso depende muito do pessoal da reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão, da PROEX. Geralmente eles lançam uma vez por ano. Com um pouco bagunçado agora, devido à pandemia. Então, o edital que foi lançado agora, ele veio com muitos ajustes para que as ações que fossem propostas se enquadrassem à segurança que a pandemia ela exige, entendeu? Então, por isso que teve um atraso no lançamento. Mas, geralmente, é uma vez por ano, e sempre acontecia no final do ano, para que no início do ano subsequente o projeto pudesse começar a ser executado.
Por isso que eu peço que vocês sempre fiquem de olho nas redes sociais do IFAO, no site oficial, porque todas essas informações são colocadas nas redes. Entendido? Pessoal, alguma pergunta a mais? Bom, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, o professor Odair não vai poder participar agora dessa reunião, para falar um pouquinho sobre o projeto dele, sobre Letras do Sertão. Mas ele enviou um dos alunos para falar um pouquinho sobre o seu projeto, o projeto deles, né, no caso, e ele é o Adobson. Então, Adobson, fique à vontade, a palavra é sua. Fale um pouquinho sobre a sua experiência no projeto, e é isso aí. Muito bem, primeiramente, boa tarde, né, a todos aqui presentes. Minhas boas-vindas a todos vocês, né, que estão ingressando agora no IFAO. E falar um pouquinho agora sobre o Poéticas do Sertão. Né? A Lívia também faz parte do projeto, ela já colocou aí nas redes sociais, a nossa página do Instagram. Então, para começar, eu gostaria de citar alguns termos técnicos, né, você já foi apresentado hoje de manhã, alguns termos técnicos e depois passar às claras. O artigo 1 do Regimento do Poéticas, ele diz que o Poéticas do Sertão, vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, visa promover, a incentivar e a difundir a publicação da produção técnica, científica, artística, cultural e literária da comunidade acadêmica, institucional e interinstitucional. E o artigo 2 continua dizendo que os princípios de Poéticas é a contribuição para o desenvolvimento social, educacional, científico e tecnológico e o estímulo à prática da leitura e à produção bibliográfica. Então, falando às claras agora, o Poéticas é um espaço para dar espaço, né? É um lugar onde aqueles que desenvolvem alguma tarefa, seja escrita, seja fotografia, lá terá um espaço para publicar, terá um espaço onde serão acolhidos e onde terão a sua arte postada, a sua arte difundida. Né? Entre as coisas que a gente faz, entre as nossas práticas, nós temos a publicação de textos autorais dos nossos seguidores, onde nós publicamos o nosso feed. Nós temos o Sextou, né? Todas as sextas-feiras nós postamos fotos, que tem muita gente que gosta de tirar foto, nós temos um espacinho lá para a galera que gosta de tirar foto. E também é um espaço para aqueles que buscam... É massa o Sextou, tem gente que já participou aqui, que bom, né, que aqui já conheço algumas pessoas que conhecem o projeto. E também é um espaço também para quem busca agregar, né, quem quer agregar coisas à sua vida. Lá nós temos as indicações, tanto de livros, quanto de filmes, quanto de séries. Nós temos, vez ou outra, biografias de escritores, tanto já renomados, já conhecidos, quanto aqueles que ainda estão começando a sua carreira. Lá vocês vão conhecer e vão... Eu agradeço a Maria Eduarda, isso, pelo apoio aqui, dizendo que já conhece. Fora essas biografias, nós também temos lives, inclusive agora de 24 nós teremos uma, né? Isso é bem interessante. E essas lives já variam de acordo com as temáticas do mês. A desse mês, voltado às festas juninas, nós teremos uma discussão sobre o matuto ao estilizado, dessas mudanças, das raízes, né? De onde saímos, para onde estamos indo. Sempre nós buscamos promover esses diálogos.
Uma outra coisa também que nós temos são lives musicais, onde nós chamamos cantores locais conhecidos, em cidades, outros anônimos, e nós abrimos o espaço lá, geralmente são à noite, espaço bem legal, bem divertido para aquelas pessoas que gostam de ouvir música. Agora falando um pouquinho mais sobre a organização, né, para vocês entenderem, acho que é importante, vocês estão chegando agora, vocês se habituarem a entenderem como é que funciona um projeto desse por dentro. O Poéticas, ele se divide, atualmente nós temos 19 membros. Esses 19 membros são distribuídos em 8 editoriais. Cada editorial, ele cuida de um desses aspectos que eu falei, seja da foto, seja da avaliação dos textos, né, para corrigir gramática, enfim, para não ter nenhum errinho lá quando a gente postar, sejam das músicas, sejam das artes que são postadas lá no Instagram, são distribuídas nesses editoriais. Então, nós temos pessoas que estão à frente desses editoriais e outros membros que compõem e que auxiliam. No momento, eu estou como editor-chefe, ou seja, eu tenho que não comandar, mas supervisionar para que tudo ocorra bem. E nós também temos a pessoa do Odaí, do Leonardo, acho que vocês vão chegar a conhecer eles, se não já conheceram, como conselheiros, né, como os professores à frente do projeto. Então, mas o que eu quero que vocês entendam é que existe toda uma complexidade, existem níveis organizacionais que precisam ser seguidos. Então, quando vocês elaborarem um projeto, quando vocês buscarem fazer o projeto de vocês, eu aconselho que vocês pensem nesses detalhes, né? Na organização. Prezem pela organização e pela dedicação, principalmente, porque não é algo tão simples, não é algo tão fácil, vai exigir dedicação de vocês. Então, organização e dedicação, eu acredito que seja um dos melhores caminhos a se seguir. A Lívia, está aqui presente, ela colocou até aqui o arroba do Poéticas, ela é uma chefe editorial. Então, Lívia, se você quiser falar um pouco, contar a sua experiência, falar sobre o que você faz, fique à vontade. Boa tarde, gente. Então, para vocês que estão entrando agora, o que eu tenho a dizer é que aproveitem as oportunidades, como já foi falado, e se interessem muito, porque o Poéticas, por exemplo, eu fui convidada por Odaí, assim como a Dobson, Christian, não sei se Christian está aqui na sala, mas assim, os professores, os servidores em geral do campus, eles veem o que você tem a oferecer, a agregar, e é isso, procurem o espaço de vocês no campus. O que você sabe fazer, você vai se destacar com aquilo se você encontrar um professor que se interessa. Então, mostre o que você tem a mostrar, porque são muitas oportunidades, realmente. E sobre o Poéticas, é um cantinho que eu tenho muito carinho, já estou há um tempão. Adobson, se você puder mostrar aí alguma coisa na apresentação. Isso, a página, é ótimo. O meu editorial é o editorial divulgação. Eu fico com os stories e a parte de interação com o público. Eu sempre estou lá conversando com vocês e divulgando o que a página tem a oferecer. E é isso. Sobre a participação, tem todas as informações na bio para quem quiser enviar um texto, uma foto. Mas, para participar realmente do projeto, inclusive, a Dobson me corrija, mas são 19 membros já? Isso, são 19 pessoas, contando com o Oda e com o Léo. Ao todo, somos 19. E como ele já falou, a gente se divide em editoriais. E é isso, tem espaço para todo mundo. Quem sabe fazer alguma coisa vai fazer, vai se destacar. E quem quiser participar do Poéticas, eu acho que vocês podem enviar uma solicitação, creio que pelo e-mail mesmo.
e a gente vai abrindo vagas, vai selecionando. Eu não sei ao certo data, se o editor-chefe souber, pode me ajudar aqui. Nós abrimos chamadas, então, nós abrimos uma agora recentemente, né, que nós éramos menos pessoas. Nós abrimos uma recente agora, nós já abrangemos mais alguns alunos, mas conforme as necessidades vão surgindo e vão aparecendo, conforme o projeto vai crescendo, vai havendo necessidade de mais pessoas. Então, nós abrimos de novo a chamada, isso é amplamente divulgado, e aqueles que têm a vontade de participar, falam com a gente, e então é feita uma chamada, né, onde a gente vai avaliar os candidatos, né, se enquadram nos requisitos que nós necessitamos, é meio que um currículozinho que você envia, e é isto. E nós chamamos, mas não é tão difícil, não é tão difícil, né? Falo currículo, mas é algo bem simples. Isso. E antes eu ficava sozinha no meu editorial, só que agora com essa nova chamada eu já tenho uma pessoa comigo, é a Evelyn. Então, assim, as coisas estão bem organizadas e eu acho que vocês vão sim se interessar. Então, fiquem ligados, quando surgir a oportunidade, vocês podem ser sim inclusos no projeto. E assim, eu só tenho a agradecer pela oportunidade que os professores me deram, Thay e Léo, e que faz muito parte da minha vida. Todos os dias eu tô lá nos stories falando, e é isso. E eu quero dizer também que qualquer dúvida que vocês tiverem, não só sobre poéticas, mas como vocês estão entrando agora no IFAL, tem algumas coisinhas que a gente ainda se sente perdido, né? Eu já estive nesse papel. Então, qualquer coisa, podem falar comigo. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, mas quem quiser falar no Instagram fica mais fácil. E eu tô aqui para ajudar. Tá certo, acho que a gente já falou demais, né? Então, é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Sigam o Poética do Sertão no Instagram. E é isso. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Passo a palavra agora para os nossos queridos coordenadores. Obrigado, Adolfo. Obrigado, Lívia. Uma ótima exposição, né? Maravilhoso, vocês falam muito bem. E é isso aí, gente. A questão é feita de oportunidades, né? O IFAL é um mar de oportunidades para vocês que estão chegando agora. Então, esse evento de ambientação que a gente está, ao longo do mês, apresentando a vocês, cada setor do IFAL, cada pedacinho do IFAL, é para vocês perceberem o quanto vocês podem desenvolver, além das suas habilidades pessoais, né? Poder sonhar mais alto, né? Então, aproveitem as oportunidades, tá certo, pessoal? Eu vou encerrar aqui a gravação